Olá, madame, sejam bem-vindas ao nosso podcast Empreendedoras. Gente, e hoje trouxe mais uma empreendedora, empresária, esteticista também, que vai contar aí um pouco da história dela, da trajetória dela também, tá? Que ela se chama Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje. Muito obrigada pelo convite também, Thalissa. É um prazer enorme estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história. Certo. E vamos conversar, né, no decorrer aí da nossa conversa, muitas coisas, muitos assuntos, então fiquem aqui ligadinhos com a gente. Bruna, já vou começar te perguntando sobre o teu começo, tua trajetória, né, no ramo da estética, como foi que ali passou na tua cabeça, era uma profissão que tu já amava ou não? Conta um pouco pra gente. Então, eu acredito que entrar na estética foi mesmo um presente de Deus na minha vida. Eu nunca tinha observado o quanto eu gostava, mas pensando lá atrás e voltando a toda a trajetória, Sim. eu acho que eu sempre me identifiquei. Na infância, a minha mãe sempre gostou, a gente fazia várias hidratações com babosa, com ovo, gente. Esfoliação com açúcar, que isso é. Sim. Não façam isso em casa, gente, isso é totalmente proibido. É sério? É sério. Meu Deus. Com açúcar e óleo de amêndoas da Natura. Olha quanto tempo. Às vezes Bruna, outro. mas não te cortando, mas olha, aparentemente ali deixa a pele bem lisinha, viu? Eu já fiz várias vezes isso, É porque ele é gente. extremamente abrasivo, É, tá né? liso pra ti, mas quando tu vai ver a lesão na pele, Ah, geralmente lesiona muito. meu Deus. Não use, viu? Não façam isso em casa. É assim que Sim. eu sou descoberta. Continuando. E aí minha mãe sempre gostou. Eu lembro, ainda muito pequena, lançaram uma época uma cinta na Avon, que ela ficava em pé do lado da tomada, ainda chamava as minhas tias pra irem fazer. E aí eu ia escondido e fazia também em mim. Olha, Não tinha um centavo de gordura, né? Mas eu me achava a gorducha, né? Vamos dizer assim. E aí, quando eu fui crescendo, né? Eu ganhei a minha primeira chapinha, e aí eu fazia chapinha no cabelo das minhas tias, fazia a unha delas. Então, esse cuidar e esse interesse pela estética sempre existiu. sempre Eu só existiu. demorei a entender que eu tinha esse amor e Sim. essa paixão pelo cuidar. E aí, na adolescência, eu tive muita acne. Eu lembro que no ensino médio, quando eu vim morar aqui, eu tive uma vizinha. E aí, a Tiele, na época, ela fazia um tecnólogo de estética. E ela fazia tudo em mim. Como eu tinha muita acne, ela cuidava da minha pele. Eu digo, gente, eu vou fazer esse curso. E eu pensava em fazer farmácia, Sim. porque meu irmão mais velho fazia, né? E aí eu sempre pensando, eu vou manipular vários cosméticos. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu fui passando. Tinha um outdoor enorme, bacharelado em estética. Eu disse, olha, eu vou fazer, agora tem até o bacharelado. E aí eu fui da terceira turma de bacharelado do Selma. E desde o início eu me identifiquei com massagem, com a parte facial. Sim. E aí tinha uma amiga do curso que ela já tinha um técnico e tinha clínica. E todo sábado eu ia pra casa dela no Recanto do Vinhais. Às vezes eu ia andando, porque eu morava no Vinhais. E quando o ônibus demorava, eu digo, eu vou logo, eu não vou esperar. E aí eu sempre tive essa paixão mesmo pelo cuidar. E massagem, acho que é assim, meu top 1 das coisas que eu gosto de fazer. Quem já fez massagem comigo sabe que é uma troca, é uma entrega É surreal. diferente, né? É. No caso, Bruna, tu já trabalhou em outra profissão ou tu já foi mesmo direto pro ramo da estética? Então, eu já tive várias profissões. Na minha casa tinha comércio, trabalhava no comércio. Teve um período que eu fui cobradora de uma vizinha, uma senhora que era minha amiga. Sim. Trabalhei em uma malharia. Até costurei um pouquinho, não sou tão boa porque eu acho que eu não pratiquei. E depois eu fazia corte e costura na Boa Esperança e eu arrumava tudo. Boa Esperança era um interior próximo do meu, Sim. que eu sou do interior. E aí, quando eu vim morar aqui, trabalhei numa loja de roupa, na Magistral, no Vinhais também. E depois eu comecei mesmo a investir A na estética, focar, a né? focar. Na estética. Pedi estágio pra todo mundo, ninguém me dava, né? Mas eu pedia. É, o não tu já tinha, né? Tu foi atrás do sim. É isso mesmo. Até que eu consegui. E ali o que realmente te motivou tu ir pro mundo da estética foi a questão dos cuidados, né? Que tu já Do tinha, meu mais nova, né? Do, autocuidado. do teu autocuidado. Tanto com as pessoas em tua volta, quanto também contigo mesmo, né? E que é importante isso, né? A gente ter, muitas das vezes a gente não tem esse autocuidado com a gente mesmo, né? E, e logo, com certeza, tu foi te cuidando, falando, por que não? Por que não investir nisso aqui, No né? meu caso, eu tive muita acne na adolescência. E aí, na escola que eu estudava no interior, meu apelido era cara de velha, cara inflamada. Ah, tive vários apelidos, Gente eu do não vou céu, nem o citar bullying. todos. E aí, quando eu vi que tinha esse curso e que dava pra tratar as minhas acnes, que existia limpeza de pele, porque no interior a gente nem sabia disso. Era, assim, uma realidade um pouco Sim. distante.
E aí eu disse, eu vou fazer esse curso, eu vou cuidar da minha pele. A pele que eu tenho hoje foi mesmo o meu próprio tratamento, o próprio protocolo que eu criei. E eu fui a minha primeira paciente. E deu super certo. Graças a Deus. Graças a Deus. E como para você foi a questão do aprendizado na tua área? Olha, quando você tem poucos recursos é muito difícil. É extremamente difícil. Por isso que eu vivia pedindo estágio para todo mundo. E o meu primeiro emprego foi em uma clínica de podologia. E a dona de lá sabia algumas coisas, mas ela não era esteticista, Sim. e aí ela me ensinava. E nos estágios do SEUM, eu lembro que na época que eu ainda estava no início do curso, eu tive uma professora de estética facial. Eu disse, professora, deixa eu ir acompanhar o estágio. Professora Ludmila, maravilhosa. Ela, vamos, minha irmã, que todo dia tu pede isso, eu vou criar um negócio para tu poder ir. Então, como eu não tinha recursos financeiros para fazer os cursos, eu ia para o estágio do SEUM e passava a manhã inteira lá olhando o povo trabalhar. E aí eu comecei a aprender, eu comecei a entender como era o toque. Vez ou outras meninas das turmas na frente deixavam eu praticar também, mas é muito difícil quando você não tem condições para pagar os cursos que você quer fazer. É isso mesmo. E para você, como é lidar com a pressão ali que impacta, né, diretamente com a autoestima das mulheres? Então, para mim nem chega a ser uma pressão tão grande, porque eu trabalho com reabilitação pós-parto, eu trabalho com mães, então quando a paciente vem, ela já vem no intuito de ser cuidada. Então, eu acredito, eu tô falando eu acho o tempo todo. Eu acredito que é importante você explicar para a paciente como o protocolo acontece, porque muitas vezes o paciente vem cheio de expectativas. Sim. E no decorrer assim do trabalho, da trajetória da gente, a gente aprende a como explicar para ele, a como se conectar com as expectativas que ele tem. Então, para mim, é tranquilo essa parte, até porque eu trabalho com uma área que não é tão invasiva como a harmonização facial, Sim. que eu acredito que seja algo que gera uma pressão muito maior. Mas, no mais, a gente consegue entregar para o paciente o que ele quer e todo mundo fica feliz. Eu, elas. Ambas partes. Qual foi ali a tua maior dificuldade que tu teve de começar na tua área? Os recursos. Poucos recursos, né? Foi muito difícil no início. E aí, nessa clínica de podologia que eu trabalhava, quando eu saí por conta dos estágios, fazia estágio de manhã, à tarde e aula à noite, eu não tive mais como ficar. Uma cliente me mandou mensagem, Bruna, tudo bem, eu fui onde você trabalhava com mamãe e você não tá mais lá. Você não topa vir atender a gente a domicílio? E foi aí que eu comecei a ir nas casas e foi um pouco mais fácil. Difícil por conta do deslocamento e dos materiais que eu precisava comprar, que eu não tinha nada, gente. Só uma pinça, salinha, um tônico de supermercado e fazia a limpeza de pele com os produtos da facial. Olha aí, menina. Tudo bem cru. No cru, mas ainda assim tu começou, né? E como eram bons os produtos, aí dava super Já certo. dava super certo. No hoje você ministra cursos na questão da tua área ou ainda não? Ainda não, mas é um projeto para eu colocar em prática agora em agosto. Já estou preparando os meus materiais para começar a divulgação e eu já tenho procura. E aí eu De vou ter cursos, né? que me organizar para Sim. investir nisso de verdade. É isso mesmo. Porque ali as pessoas, até tuas clientes, às vezes, né, elas já têm aquele amor, né, pela área e vai ver que tu trabalha bem, né, e ali fica ali te tutucando pra querer que tu dê curso, né, pra poder ela fazer. Aproveitar também ela fazer, né, pra ingressar ali já na área também. Você pode contar um pouco pra gente sobre a questão dos teus trabalhos que hoje você faz na sua empresa? Posso. Hoje eu faço limpeza de pele, microagulhamento, peeling, protocolo para flacidez facial, botox. De corporal eu trabalho com MAF, que é uma técnica de alongamento, que a gente consegue entregar um resultado mesmo de harmonização corporal só com as mãos. Trabalho com intradermoterapia, com diástase abdominal. Deixa eu ver mais, é muita coisa. Com hidrolipoplasia. Trabalho com pós-operatório e atualmente eu estou investindo em lipedema, que é uma doença crônica que gera muitos transtornos, que muitas vezes ela é confundida com a celulite e que geralmente não é. E hoje eu estou trabalhando principalmente com isso e eu tenho tido bastante procura de pacientes que veem no Instagram e vão, gente, eu tenho isso, eu preciso fazer uma avaliação. É isso mesmo. Conta pra gente sobre a questão, você, como você falou, né, você é do interior. Então, conta pra gente, assim, como foi
Em que momento ali da tua vida tu pensou, não é, já passou da hora de eu estar aqui, agora eu preciso seguir novos voos, né, para conseguir novas oportunidades, até mesmo também novos recursos para tua Sim. vida. Então, quando você é do interior, você é filho de alguém, da família de alguém, e minha família lá é muito grande. Então, vir pra cá e trabalhar aqui com estética foi mesmo um trabalho de formiguinha. Porque as pessoas não me conheciam, eu não era filha de ninguém, da família de ninguém, eu não era ninguém. Então, eu comecei a trabalhar com estética desde 2014. Quando eu iniciei o curso, a minha vizinha já tinha me ensinado tanta coisa, eu digo, agora eu vou ver uma clínica. Sim. E aí, no final de 2014, eu fui para essa clínica de podologia, onde eu tive minha primeira oportunidade de emprego. Lá eu comecei a conhecer algumas pessoas. E depois tive que sair da clínica. E deixa eu ver aqui. Ah, certo, a história do. Peraí, que eu me perdi aqui, mas eu vou falar. E sim, aí eu tive que sair dessa clínica de podologia e uma cliente de lá me mandou mensagem: Bruna, eu fui na clínica com mamãe e você não tá mais lá. Tem como tu atender a gente em casa? E foi aí que eu comecei o atendimento a domicílio. Ano passado eu fiz um concurso e eu não passei por 2 pontos. E foi aí que eu disse: não, gente, Deus não quer isso aqui pra mim, eu vou fazer Sim. outra coisa. E aí a gente resolveu montar a clínica. O meu marido disse: amor, vamos montar a clínica, eu vou montar pra ti. Ele é meu principal fiador de tudo. E aí nós montamos a clínica no passado, dia 10 de agosto do ano passado. E até então tem dado muito certo, graças a Deus, a Graças gente a só tem Deus. crescido. Mas não foi fácil, foi um caminho longo e às vezes as pessoas perguntavam: quando tu vai montar a tua clínica? Eu disse: ainda não é o momento, mais pra frente vai dar certo. Eu sempre quis, mas a gente tem que Sim, plantar todo o projeto para para depois depois iniciar. escolher. É isso mesmo, Bruno. E aí, já que a gente está falando sobre a questão que você colocou, né, a clínica com o seu marido, qual foi ali o maior investimento que você fez no seu negócio? Quando você decidiu ali realmente abrir a tua clínica? Eita, foram tantos, mas o investimento com a imagem Sim, pessoal, o investimento com marketing, a reforma da sala e cursos, porque eu sempre estou fazendo conhecimento, né? cursos, exatamente. Eu fiz uma pós recentemente de estética avançada em injetáveis, estou finalizando uma pós-graduação em docência, Sim, então eu acho que o principal investimento mesmo é o estudo, o a estudo. educação, a reciclagem, porque o tempo inteiro muda, É isso mesmo. Dia por dia, né? Tá dia por dia. se inovando ali no conhecimento, porque realmente. E até algumas que passam por aqui, elas falam, se de fato elas não estarem o tempo todo estudando, indo atrás, acaba ali a empresa ficando para trás. Fica para Mas e é trás. algo muito real, né? Algo muito real, porque isso serve para tudo na nossa vida. Se a gente não tiver ali realmente nos moldando nesse sentido, de abrir a nossa mente, cara, eu preciso sim estar mais antenado, eu preciso sim ver se realmente as coisas que eu estou usando já ultrapassaram, né, no sentido de conhecimento das outras Sim, pessoas, né, para poder a empresa estar cada vez mais crescendo junto também, não ficando para trás. exatamente. E fora tudo isso, você também tem que praticar. Praticar, Sim, expor para os clientes que você está fazendo aquilo. Essa parte de você ir para o Instagram e falar, ela também ela é o coração do seu sim, negócio, você divulgar. E aí eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que praticar e eu tenho que contar contra. para as clientes o que está acontecendo. É isso mesmo. Já que a gente falou de Instagram, eu vou fazer Uhum. uma pergunta para ti. Eita. Sobre a questão ali do Instagram. Tu acha que no hoje o Instagram ele é uma das maiores ferramentas ali para captar clientes? Ou no hoje em dia tu ainda prefere o boca em boca? Os dois são boas opções. Trabalham juntos. Trabalham juntos, mas o Instagram, quando você tem um Instagram, até o boca a boca ele vai te dar resultado quando o paciente abrir e olhar: nossa, ela faz isso, nossa, ela faz. Olha esse resultado, meu Deus, isso aqui tá muito bom. Isso. Então não adianta você vender no boca a boca se você não tiver o conteúdo para o seu cliente ver. É isso mesmo. Até porque o Instagram ele é como vitrine, né? O pessoal ele vai Exatamente. entrar, como você falou, a pessoa vai entrar, vai olhar, ver o que de fato ali a pessoa tá falando, condiz com aquilo, né? Que ela tá vendo. Por isso que eu falei sobre o investimento da imagem pessoal, porque o Sim, cliente também tem que te ver ali e entender. é isso Gente, olha, mesmo. ela tá legal. Eu gostei dessa Quem é a dona moça. da clínica? Quem é que faz esses procedimentos? Exatamente. É isso mesmo. E Bruna, antes da gente terminar, eu queria que tu falasse o melhor, desse um conselho
para as mulheres que vão estar assistindo a gente, sobre a questão do início ali na estética, Sim. tá? Tu já passou por esse começo, né? Tu sabe como é que é. E aí eu queria que você desse um conselho para quem realmente, de fato, ama essa profissão, quer muito exercer essa profissão, mas ainda assim tá com um certo medo, né, do começo. Sim. O que é que você falaria para ela? O principal é estudem bastante para vocês não serem só mais uma no mercado. E não desistam, é muito difícil, empreender é difícil, mas a vida da gente é difícil Sim. todos os dias. Então você tem que escolher qual é o seu difícil. O meu difícil poderia ter sido ficar em casa, mas eu escolhi o difícil correr atrás, pedir. Isso mesmo. Pedir é horrível, mas a gente tem que pedir. Então o conselho que eu dou é não desistam, estudem, tentem se destacar, tentem ser boas no que vocês fazem. Não adianta fazer qualquer procedimento, você tem que saber o que você está fazendo. E aí o resto flui. Não ter isso recursos mesmo. é muito difícil também. Mas, correndo atrás, como eu fiz, porque eu não tinha recursos, deu tudo certo no final. Deu tudo certo. Para quem Deu. tinha ali só uma pinça, né? E eu faltava deixar minha mãe louca também. Eu digo, mãe, eu preciso fazer esse curso. Ela disse, eu não tenho dinheiro agora. Eu disse, mãe, só a entrada, o resto eu vou parcelar. E ela sempre dava o jeito dela. O meu marido, porque eu comecei a namorar com ele desde Sim. o início do curso, né? E na época ele tinha acabado de passar em um concurso, pagava muito mal ainda, mas do jeito que dava ele me ajudava. Meu pai também, ele brigava comigo, mas ele pagava as coisas. E é importante, né, a gente ter, assim, esse auxílio, A né? família ela é muito importante, porque quando eu comecei, eu usava o meu irmão mais velho, Felipe, o Júnior, a minha cunhada, Thaís, todo mundo de cobaia. Meu marido, coitado. Gente, todo mundo era Foram ali cobaia. teus alunos, né? Pois é, todo mundo. Não, eles ficam assim, ei, tu não quer me usar hoje? Eu digo, não, não tô precisando. Não, mas se tu quiser, tu me avisa. Eles já querem. Rapaz, gostaram. A família é muito importante nesse Bruna, processo. você já ouviu alguma palavra ou frases que que te desmotivaram no meio da tua caminhada, que passou assim na tua cabeça? Será se eu desisto, assim, por essa fala? Porque às vezes, gente, o que acontece? Às vezes as pessoas falam palavras, né, negativas, que impacta tanto diretamente a nossa vida que aquilo dali a gente acaba vendo como uma verdade, né? Uma Sim. verdade para ela, mas a gente acaba vendo como a nossa, né? E a gente acaba ali paralisando por uma fala, né, Total. de outra pessoa. Eu já vi várias pessoas assim. Então, por isso que eu tô te fazendo essa pergunta, se tu já ouviu ou não. Tem uma que eu nunca esqueci. Eu já fui desacreditada de muitas formas. Sim. Principalmente, isso aí é só beleza. Não, gente, estética vai muito além da beleza. É saúde. Pra quem Isso estuda, mesmo. é saúde. Mais uma vez, eu tava em um churrasco. E aí, uma das pessoas que estavam lá falou assim: eu tô fazendo radiofrequência em um determinado bairro. E a moça lá me cobra R$ 50 e ela é fisioterapeuta. Ela olhou pra mim, eu sou esteticista, bacharel em estética. Aí eu fiquei assim, quer dizer que por eu ser esteticista eu sei menos do que a fisioterapeuta? E não funciona assim, gente. Eu tive prática e teoria 3 anos e meio. E isso me deixou tão magoada. Isso me afetou profundamente. Eu fiquei, gente, eu não vou conseguir vender nada pra ninguém. Porque eu não sou fisioterapeuta, eu não sou enfermeira, eu não sou farmacêutica. Até que eu entendi que eu sou esteticista. Eu sou boa no que eu faço, eu estudei pra fazer isso e eu posso ficar ainda melhor. Então, quando eu ouvi isso, me deu vontade assim de gritar, de chorar. E eu disse, não, não vou chorar. Eu sou melhor do que isso, do que esse comentário. Exatamente. É aquilo, a gente. Porque sempre vai existir, né? Comentários que. Ou melhor, crítica construtivas, aquela que vai te dar um toque ali, tu vai, rapaz, talvez eu possa melhorar nisso aqui, né? Ou crítica que ali vai te derrubar, que vai te paralisar. Que foi o que aconteceu contigo, assim, logo no começo, né? Tu começou a te julgar, será mesmo? Não vou conseguir. Mas aí, graças a Deus, né? Na mesma hora que veio, a onda negativa voltou. Terapia. Rapaz, e tu continuou, porque é isso, Continuei. o começo da gente ele não é fácil, mas a gente entender que a gente tem a nossa jornada também, e a nossa jornada, gente, nunca vai ser igual a da outra. A minha jornada não vai ser igual à tua, eu não vou passar pelas mesmas situações que você, entendeu? Mesmo sendo na mesma área, se eu escolhesse estudar estética, ainda assim eu não passaria pela mesma dificuldade que tu passou, porque cada um ali tem sua história, né? Tem sua trajetória para concluir, para correr atrás, né? Então são barreiras, né? Palavras assim que vem como uma barreira mesmo pra gente, mas que a gente não possa dar Ainda mais ouvido. pra gente que morava eu, meus 2 irmãos e um primo, sem pai, sem mãe, gente, sem nada. Você vir cru Realmente. pra fazer tudo. Pra fazer tudo, né? Foi muito difícil. Sem conhecer ninguém. Não conhecia ninguém.
fui fazendo amizades aos poucos, porque ou você vira meu amigo ou você vira, porque quem conversa sou eu. Já deu pra perceber. Bruna, a gente vai ter que terminar agora, tá, meu amor? Mas quero te agradecer. Foi ótimo um mês te conhecer, O viu? prazer foi meu. E ali eu já tava olhando o teu trabalho, né, no Instagram, vendo ali Que legal. realmente teu profissionalismo com as pessoas. Isso é importante, sabe? Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga minha que também trabalha comigo nos bastidores, que tem pessoas que a gente costuma, que passam aqui no podcast, que a gente continua, sabe? Vendo as coisas, vendo as Sim, evoluções, vendo os legal. trabalhos, né? Acompanhando. A gente vira cliente também delas, Muito bom. né? Isso é importante, né? Porque ali acaba uma ajudando a outra, né? Então, Já desejo quero fazer todo. um monte de Olha aí, coisa, ó. já tô aqui avaliando tudo. Olha, toda vez que alguma esteticista vem aqui, sempre falam isso. Mas eu quero te agradecer de verdade, Oh, viu? Foi obrigada. maravilhoso te ter aqui. Um prazer vir aqui. Obrigadão, viu, ter topado. Mulheres, vamos terminando mais um lindo episódio que foi hoje com a Bruna, né? Foi muito maravilhoso ter ela aqui. Então, até o próximo episódio. Beijos e tchau, tchau.